Maravilhosa! Tudo bem com você? Eu desejo que sim, eu desejo que você esteja bem e que fique melhor ainda, porque hoje eu vou estar aqui batendo um papo, né? Bem papo de comadre, de amigas, de parceiras com a queridíssima Giovana Costa. Eu já vou chamando ela aqui porque não queremos perder tempo, queremos conversar, queremos acessar a identidade real dela, né? E o que que isso aí tem influenciado na vida dela, no trabalho, no empreender. Ela que é uma mulher empreendedora, mãe, tantos papéis, né? E olha, ela já chegou maravilhosa. Olha, tô vendo aqui agora, mudou a assinatura, terapia floral, radiestesia, além da numerologia. Mulher, você não para. Que coisa rica. Tudo bem, Que Gi? delícia! Tudo ótimo. Aqui com a minha mentora maravilhosa, como é que eu posso não estar bem? Tá tudo bem, Ai, se preocupe. querida. Ai, muito obrigada por tu ter aceitado, né, o convite da gente fazer essa live. Já tínhamos feito, né, em janeiro, no começo do ano também fizemos. E foi um papo delícia. E eu acredito que nestes meses que se passaram, coisas aconteceram por aí. E são essas coisas que eu quero saber, né? O que que está acontecendo com a mulher Giovana. Então, antes de a gente começar a conversar propriamente dito, e eu vou aqui mandando os aviõezinhos para chamar outras mulheres, eu quero que você se apresente para minha audiência, né? Quem é Giovana? Por que estamos na vida uma da outra? Enfim, o quem é você, né? E você fez agora recentemente, né? A aula da identidade, do resgate do nome e de toda a essência, né? E de quem de fato você é, mas também o que você faz, né? Que são coisas diferentes. O que nós somos e o que fazemos, né? São coisas distintas. E é isso que eu gostaria de que tu contasse aqui para que as pessoas conheçam um pouquinho melhor aí com quem é essa maravilhosa que nós vamos bater um papo hoje. Então, primeiro, boa tarde, meu obrigado. Esse convite é sempre muito gostoso, assim, né? Muito precioso mesmo, né? Estar com quem, de alguma forma, já está um pouco na nossa frente, com quem já nos mostra alguns caminhos a seguir, né? E tu é uma dessas pessoas, né? Não só por ser minha mentora no momento, mas, na verdade, né, já vem há um tempo aí, já vim te acompanhando, estando contigo, e é isso, né? É principalmente aprender na presença de outras mulheres e se experimentar, né? Então, eu sou uma mulher de 52 anos, casada, com dois filhos lindos, né? O Lucas com 23 anos e a Luísa com 14. E então hoje sou uma mulher em transformação. Uma mulher que até os 50 anos, né? Tinha alguns grandes objetivos, vivíamos, mas de fato teve um momento, um grande boom, assim, uau, o que que eu estou fazendo comigo? E euzinha, né? Então foi um processo em que eu descobri de fato, né, que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, e isso de fato foi algo assim, um grande boom. Foram muitas coisas, eu sou de formação nutricionista, né, hoje terapeuta, numeróloga cabalística e trabalho com radiestesia aplicada à terapia floral, mas foi através do número, sim, mas ainda em processo, né? Ainda, e sempre, né? Sempre estaremos, mas assim, não só a transição, de fato agora a gente nesse programa de TPM contigo e com as meninas e neste mês, né, trabalhando a identidade, muitas coisas, mas é claro que de lá para cá, né, da nossa última live, muitas coisas aconteceram. E é isso, é gradativo, né? Cada um no seu tempo, mas eu sou uma mulher em transformação muito feliz, né, com cada dia, com cada descoberta, e cada vez mais, principalmente, acho que é importante dizer isso, para mim, porque pode ser que outras mulheres se identifiquem com isso, né, outras pessoas. Eu não entendia como é que eu podia ser a pessoa mais importante sem colocar Deus, sabe? Eu ia, né, fui católica, espírita, espiritualista, hoje retornei ao espiritismo, mas assim, eu não entendia como é que cabia isso. E foi lá no Ser Próspera, né, onde tu era uma das 3 mentoras, que eu aprendi, que entendi que se Deus está em mim, né,
de fato, eu preciso me amar, eu preciso me priorizar. E hoje eu vivo isso, né? Sem culpas, pelo menos não tantas quanto eu tinha no passado. Então eu sou essa mulher hoje. Muito feliz de estar aqui. Que linda, Gi! Que coisa mais linda! E pelo que eu estou entendendo, a numerologia ela chegou na tua vida realmente como uma cura para ti mesmo, né? Assim, como É, um instrumento de autoconhecimento para você. E aí, de tanto autoconhecer e de tanto isso ser bênção na tua vida, você agora também transborda na vida de outras pessoas com essa ferramenta também, é isso? é isso, é isso. E ainda no processo, né? A numerologia, eu sempre brinco, mas é a grande verdade. E não é só a numerologia, né? São vários processos. Eu, antes de muitas pessoas, né? Desde lá da minha psicóloga, né? Que me falou de Alessandra Camilo, e aí vieram vocês. Então, assim, algo também que eu acho interessante se falar, não por acaso que a gente está falando de mulher, né? E identidade, é de que eu vinha de uma crença, e tá tudo bem com isso, né? Mas de um histórico em que os homens eram mais valorizados e que as mulheres, elas não se ajudavam, elas não se... E isso, hoje, é totalmente diferente na minha vida. Isso é totalmente diferente na minha vida. E isso foi um grande presente de Deus, assim, né? Descobrir que a gente pode confiar nas mulheres e que elas se ajudam, elas se amam, né? E isso também, assim, fez total diferença na minha vida. Mas Ai, que a numerologia fez eu me autodescobrir de uma forma, como vários outras ferramentas e outros estudos e outras medicinas, ela fez de fato eu entender assim, bom, mas eu tenho o número 1, cadê a líder, né? Onde está essa mulher líder? Então, foi através de conhecer os meus números fixos, através do meu mapa numerológico, que eu, de fato, hoje busco viver o que eu vim viver aqui nesse planeta, neste momento. linda! É propósito de vida, né, Gi? É sobre isso, né? Quanto mais a gente acessa realmente a nossa identidade, né? Quem a gente de fato é, né? Mais a gente vive uma forma fluida, a gente vive realmente de fato o nosso propósito, né? Porque o propósito de vida muito se fala, né? E às vezes até se mistifica um pouco, né? E eu vejo o propósito de vida do lado de cá de uma forma assim bem simples, né? O propósito de vida é, de fato, usar os teus dons e os teus talentos, né? Eu, Magda, tenho, né, o talento, e essa semana ainda meu pai e minha mãe brincaram comigo, porque eu falei, agora eu vou dar aula para as minhas alunas, né, que é quinta-feira à noite e tal. Daí eles falaram assim, agora tu não precisa mais dar aula para as bonecas, né? Agora tu tem alunas para dar aula, né? E por que isso, né? Porque eu dava aula para as minhas bonecas lá, 3, 4 anos de idade, e eles contam que nas aulas que eu dava para as bonecas eu falava de Deus, eu falava de amor, e é justamente isso que eu faço hoje. Ou seja, a minha brincadeira de criança, ela hoje é o meu trabalho, ela é o meu servir, é o meu fluir, né? E eu tô aqui agora na casa da minha tia, né, aqui em Joinville, e daí falei, agora eu vou trabalhar um pouquinho, né? Quer dizer, vou conversar, né, que esse é o meu trabalho, né? Vou abrir uma live. Então, a gente acaba que nem... É como respirar, né? E aí, dentro disso, assim, né? Eu tenho esse dom, né? De conversar, de falar, da comunicação. Deus me trouxe, né? Com esse desejo grande, né? De abençoar realmente, de fato, né? A vida das pessoas. E com os traços de personalidade, e você, né? Começou comigo por esse autoconhecimento, né? Através dos traços de personalidade, eles, assim, para mim, assim, são a resposta de muitas coisas, né? E quantas vezes eu e você conversamos no WhatsApp e os nossos áudios, eles são realmente um pouquinho mais longos, porque sim, nós temos aí mais de 30% de oralidade, que é o traço da comunicação, e nós somos, sim, pessoas que gostam de falar, né? Então, quando a gente vai acessando esse tipo de ferramenta, né? Esse tipo de autoconhecimento mesmo, a gente começa a se aceitar. Eu não sei você, assim, com relação a isso, né? Mas eu, Magda, eu sempre tive
alto preconceito comigo, né? De que eu falo demais, de que eu sempre chamo, levantava na escola a mão para perguntar, e isso é da curiosidade minha, eu sou muito curiosa, isso também é uma referência aos meus, a combinação dos meus traços de personalidade. Então, eu sempre quero saber o porquê, mas não é um porquê questionador, é aquele porquê realmente infantil de ser curiosa, de querer entender, né, como é que as coisas funcionam. Não à toa, eu me dou muito bem no meu trabalho, né, como mentora, como terapeuta, porque eu sempre estou questionando, né, as pessoas, né, e questionando para que realmente a pessoa também se entenda, né, por que está vivendo aquilo ali. E veja só, né, como isso é tão interessante, né. Eu falei para ti agora há pouco, né, no WhatsApp, que eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, não é comum, né? E eu, Magda, até 10 anos atrás eu achava que era comum a gente andar com uma cartela de Neosaldina na bolsa. Hoje eu já entendo que isso não é normal. E eu acordei assim, não com dor de cabeça, e no decorrer da manhã, dessa manhã, desse dia, foi vindo uma dor de cabeça. E agora que na minha tia falou assim pra mim, vou fazer um cafezinho, eu vou fazer do meu, né? Porque o de manhã eu fiz do teu, e o meu café é o descafeinado, que é o que eu tomo de tarde. Eu estou tentando desmamar o café. Por que que eu, porque faz mal e tal? Não, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de dormir à noite, né? Assim, eu durmo muito tarde, né? E isso não é legal para mim. Eu gosto de dormir um pouco mais cedo. E eu tenho percebido que o café, ele me eletrifica por conta da cafeína. Então, eu tenho o café descafeinado para o período da tarde. E ela inverteu, né? Na hora ela foi fazer o café de manhã, e aí ela fez o café descafeinado de manhã. E nós duas estamos em crise de abstinência da cafeína. Porque titia também tá com dor de cabeça. E nós duas conversando uma inteira, ai, que dorzinha e tal. E ela, ai, acho que ela acha que é enxaqueca. Eu digo, ai, eu acho que é sinusite e tal. E aí agora vamos descobrir que é possivelmente, né? É, a falta da cafeína, né? Então veja o que eu quero trazer, né, para quem está aqui, né? E se fizer sentido isso para vocês que estão aqui com a gente ao vivo, vão trazendo aqui no chat que a conversa vai ficando mais rica. Mas o que eu quero trazer aqui para nossa reflexão agora à tarde, né, Gi, é isso, a importância do autoconhecimento. Querida, você não nasceu com dor. Se você está assistindo eu aqui talvez pela primeira vez, né? E você está entrando em contato com esse conhecimento que eu trago aqui, de que sim, nós somos filhas amadas de Deus, estamos aqui na Terra para ter uma vida com abundância. Nessa abundância que Deus nos trouxe para viver aqui, a doença não é algo comum, a escassez de dinheiro, relacionamentos abusivos, problemáticos, isso não foi o que Deus sonhou para gente aqui na Terra. Coisas acontecem durante a nossa primeira infância, durante a nossa adolescência, a nossa juventude, que vai impregnando, né, na gente, e aí a gente vai criando, né, certas couraças, certos calos, inclusive, acreditando que é normal, né? E aí eu, né, quero até devolver para a Gi, eu admiro demais a Gi, porque a Gi é filha, aliás, é mamãe, né, de uma lindona, né, que é a Lulu, que é uma criança super especial, e especial porque é uma amorosa. Daqui a pouco talvez ela apareça por aqui, tá tudo certo se ela aparecer ali atrás da Gi. E eu tenho admirado, né, você, né, Gi, nessa tua andança, nessa tua jornada, o quanto você tem sim se desafiado a, embora, né, ser sim mãe de uma adolescente que demanda bastante de ti por conta da especialidade que ela tem, ainda assim você consegue, tem conseguido, e é 1% por dia, que eu costumo dizer, né, Gi? É um passinho por vez, até que isso vire de fato uma rotina, o autocuidado, o seu momento consigo mesma, né? Como ser individual que nós estamos aqui na Terra para ser. É desafiador, né, Gi? Sim, é, mas também é possível. Eu queria que tu trouxesse essa percepção tua, né, de como tem sido isso, porque, né, a oralidade e a rigidez, que são os teus dois principais traços de funcionamento, eles são traços que requerem isso, né? O autocuidado, o autoacolhimento. Como é que tem sido essa jornada nesse aspecto para ti, Gi? Então,
vai me puxando se eu perder o fio da meada, né? Porque oral é assim, mas assim, começando ali quando tu fala dos traços, que foi algo assim muito, eu já tinha a medicina da numerologia, e quando tu me oferece esse trabalho, que foi também, por isso que eu digo, né? São vários movimentos, né? Várias experimentações. Foi incrível descobrir, porque eu já sabia dos meus números, né? Mas aí entender como é que, por que eu tenho os traços que tenho, né? E o que que eles dizem, o que que eles trazem, e principalmente, claro que eu já sabia que era oral, sim, mas até porque por muito tempo eu sofri bastante pelo fato assim de ser essa pessoa muito falante e às vezes muito repetitiva. A Lulu é autista, né? Tem o TE. E às vezes eu fico brincando, falando a verdade. Que talvez eu também tenha, não tenho diagnóstico. E cada autista tem um grau e somos todos diferentes. Então não tem nenhuma loucura no que eu estou dizendo. Mas a questão é, alguns, né, com mais dificuldades, aluno, por exemplo, ainda não alfabetizar, né, não tem atraso mental, então, devido às convulsões, então é um outro histórico. Mas, às vezes eu percebo, assim, o quanto eu me sentia machucada quando alguém falava isso. Ai, para de falar um pouco. E ainda é um pouco assim? Sim, mas já melhorou muito, melhorou. No momento que eu descobri que tu me trouxe essa medicina do meu perfil, dos meus traços, e eu entendo que eu tenho como usar o recurso dessa minha, de 35% de oralidade, que o marido ainda brinca, não, ela fez mal essas contas, é o 90%. Mas isso não me dói mais. Porque eu me amo do jeito que eu sou. Eu entendi que eu sou assim. Mas eu não preciso estar sempre assim. Eu posso buscar a clareza. E a numerologia me auxiliou demais nisso. Por quê? Porque no momento que tu faz uma harmonização do teu nome, que uma numeróloga faz a tua harmonização, ela te traz uma nova expressão. E hoje eu estou vivenciando uma nova expressão 3, que é da comunicação, da expressão, da clareza. Que provavelmente agora, cada vez eu vou passar a me comunicar melhor. E é só por causa da numerologia? Não, não é. Né? Na vida não é, né? Nada é tudo de 1%, como tu falou, mas para que a gente, de fato, né, possa cada dia ser um pouco melhor do que a gente já foi, é preciso que a gente se experimente, que a gente experimente novos ensinamentos, que a gente, de fato, vá. Quando a gente tem esse ideal, essa vontade, esse querer de melhorar. E hoje eu busco isso, né? Ter mais clareza, menos repetição. E quando eu falo do autismo, eu falo porque, às vezes, a ecocalia que a gente fala é a repetição, que tem, às vezes, muito, muito nítida no autista, né? E o quanto isso, às vezes, pode cansar o outro. E o quanto é possível e é incrível quando a gente começa a vivenciar isso. A gente primeiro descobre, né? Então, através eu descobri que é mais fácil, quer dizer, é mais fácil talvez viver na dor, mas é possível viver no recurso. Tu me ensinou isso através dos traços, né? E aí, então, ficou facilitado o meu caminho, né? Quando eu percebo, quando eu sinto que estou muito repetitiva, enfim, isso vai... Entrou uma ligação, tudo tranquilo. Isso vai me mostrando o norte, o que eu aprendi e o que eu quero hoje para mim. Então, eu acredito muito nisso, assim, a importância de todos esses saberes que vão chegando, porque eu aprendi com vocês, né, minhas mentoras, que o que a gente está em busca também está em busca de nós, né? E aí, quando encontra, encaixa, vai dando essa mega mistura, né? Então, eu acho que para falar dos traços era isso que eu queria, assim. Me perdi agora, né? A pessoa vai devaneando. Mas, assim, acho que é importante dizer, assim, que quando a gente muda, né? Quando a nossa energia muda, quando nós mudamos, quando nós nos posicionamos de uma forma diferente, todo o restante muda. Eu também aprendi isso com vocês. Que o ambiente, ele pode ser um facilitador ou não, mas que nós podemos também, né? Não é mudar o outro, não é mudar o ambiente, mas não, é exatamente isso. Eu até postei isso, acho que no story hoje, ou ontem. Não é o que acontece comigo, é o que eu faço com o que acontece comigo. Eu aprendi isso, né, com vocês nas mentorias, enfim, nos estudos. E é isso que eu tenho visto hoje. Então, com todas as dificuldades, desafios que aluno como autista, analfabeto, que não é alfabetizada, e que tem as suas demandas, os seus desafios, o quanto ela pode, né, fazer outras coisas, quanto ela pode evoluir em outras
outras áreas da vida dela. E aí, quando a gente vai permitindo isso, a gente vai descobrindo. Nesse dia a gente estava conversando, e não é só assim, hoje ela por ela já vai lá me ajudar a botar roupa na rua para que eu tenha mais tempo para brincar com ela, para que eu possa. Começou assim. Hoje ela já faz. Eu tava contigo, né, numa sessão de mentoria, e ela estava lavando a louça para me ajudar, porque ela entendeu que eu estava ocupada, que eu estava trabalhando, que eu tinha um compromisso de porta fechada. E não quer dizer que ela não vai entrar, mas hoje ela respeita muito mais. Mas eu não grito como eu gritava, eu não sou autoritária, porque, né, sempre tem que dar uma pitaca de numeróloga. Mas assim, viver o número 1 significa ter ação, coragem, ir com medo mesmo, né, ser uma líder. Só que quando a gente não está vivendo o nosso, qualquer número que seja, porque os números são o que vem a gente, né? O lado luz e um lado sombra. Quando a gente está em desequilíbrio com o nosso número, então eu era uma 1, inclusive quando eu descobri que eu tinha uma motivação 1, eu pensei, não me enxergo assim, tem alguma coisa errada. Mas não tinha nada errado. Eu estava em desequilíbrio. Então eu era muito, por mais vezes, na maioria das vezes era autoritária, ou seja, destemperada, gritona, mandona, né? Achando que eu sempre tinha razão de tudo. E aí isso não funciona. Isso não fecha a conta, como diz a Alessandra. E por vezes era muito apática. Quando eu ficava muito chateada, quando me cortavam ou tentavam me cortar, eu murchava. E aí eu deixava de ser a pessoa que eu sou, alegre, feliz, faceira, né? Sorridente. É claro que a gente não tá 100% do tempo assim, óbvio. Mas isso fez também total diferença na minha vida. Então é isso. As mudanças que nós vamos buscando, que nós vamos experimentando, elas vão nos proporcionando. Hoje eu saio com tranquilidade de casa, né? Hoje eu já não preciso, que nem antes, um mau hábito de sempre trazer um presentinho, um miminho para Lulu, para compensar a minha falta, né? Não, o tempo que eu tenho é um tempo de maior qualidade com ela, mas eu tenho muito menos pressão, chicotinho, né? Que eu não era uma boa mãe, que eu não era presente, porque, enfim, é tanta mudança de lá para cá. Temos um tempo a ficar aqui, então acho que isso fala bastante já de algumas grandes mudanças. E tu tá trazendo aqui, né, e o hábito, né, da terapia e da mentoria, né, você tá me contando coisas aqui, tá trazendo coisas riquíssimas, né, e aí, entrando um pouquinho, né, nos traços de personalidade, né, quando tu fala da explosão, do autoritarismo, né, desse controle, isso tudo é a rigidez em dor, né, o traço da rigidez, que é o traço que a gente chama, né, de executora, né? E muitas, né, de nós temos, quer dizer, todas nós temos todos os traços, né? Algumas de nós, né? De nós eu digo mulher, né? Porque a maioria do meu público aqui sempre quase está ao vivo é mulher, né? Mas tanto homens e mulheres, né? Todos nós temos os 5 traços de personalidade. Alguns de nós têm mais de uns, outros têm mais de outros. E o traço da rigidez, para quem tem esse traço, e como é que a gente sabe como a gente tem ou não, né? Fazendo uma análise corporal, que foi o que eu fiz com a Gi lá no ano passado. Avaliando, né, então, o corpo, porque, na verdade, o corpo, ele é a materialização da mente invisível. Existe um motivo da minha testa ser deste tamanho. Existe um motivo de quando eu sorrio, o meu sorriso, ele dá uma abertura, né, para o lado esquerdo, de um outro traço de personalidade. Então, tudo, né, do olhinho ser assim, brilhar, um olhinho às vezes mais caído, mais choroso, né, tudo isso tá muito ligado à nossa personalidade. Inclusive, essa semana eu conversei com uma querida e ela disse para mim assim, depois que eu entendi, né, que eu tenho o traço da oralidade, né, e eu entendi que esse meu olho mais caído e esse olho que ele parece às vezes estar com um olhar triste, isso vem do oral, né? E às vezes eu tentava não ser assim e não tem como fazer nada, não existe nenhuma cirurgia para isso, eu tenho que aceitar porque isso é o meu poder da comunicação, né? Então quando você vai entendendo e aceitando tudo isso, né? E aí também aprendendo a conviver consigo mesma, né? E com o outro, entendendo que o outro também ele tem outros traços de personalidade, a vida começa a ser mais fluida, né? Então, quando você traz isso, né, é muito evidente que era a sua rigidez que estava na dor. A rígida é muito perfeccionista, né? A masoquista, que é o traço planejador também,
mas é por um outro motivo, né, de perfeccionismo, e é um perfeccionismo consigo mesmo, o masoquista, né, o traço planejador. A rígida é consigo e com o entorno, né? E aí, por vezes, a rígida faz isso realmente, né? De se maltratar, de se colocar nesse chicotinho e querer controlar o marido, a casa, o trabalho, os filhos, às vezes, né, quem já tem noras, né, a família toda, porque quer, e não é, querida, vamos dizer aqui assim, tá? Não é como uma coisa ruim, é um piloto automático da nossa mente, é o inconsciente governando a nossa vida para que tudo seja maravilhoso. Só que só existe maravilha quando é a mão de Deus fazendo. O ser humano, ele não veio aqui para ser perfeito, né? E pelo contrário, Bert Hellinger, né, que é aí o descobridor das constelações familiares e sistêmicas, ele nos ensina que só existe perfeição na morte, porque só o que está morto é que está acabado e pronto. Tudo que está em vida está em fase de implementação, melhoria, né? Então veja, né, uma árvore, uma flor, por vezes ela está florida, por vezes ela não está, e assim é a vida. E aí a gente estando na presença de outras mulheres, a gente consegue, né, entender um pouco melhor isso. E por que que eu digo isso, né, na presença de outras mulheres? Ah, mas a gente faz uma exclusão dos homens? Não. É que o que que acontece? Existe todos nós, homens e mulheres, existe a energia masculina e a energia feminina, né? A mulher, naturalmente, né, ela tem a energia feminina mais disponível. Muitas de nós, por uma série de coisas, desde lá nossas avós, bisavós que vieram lá do pós-guerra, né, que precisaram, né, se masculinizar, ser mais racional, mais prática, frente às mortes que passaram. Então, tudo isso já está, né, no nosso DNA e também coisas aconteceram na nossa infância, né? Não sei quem está aqui nos assistindo, talvez papai bateu na mamãe, né? Talvez mamãe sofreu alguma questão. E aí, o que que acontece? A gente meio que inconsciente, a criança já faz um acordo de eu vou ficar adulta e não vou passar por isso, eu vou ser aqui mais prática, eu não quero passar por esse tipo de situação. E aí, por isso, nesses combinados infantis que a gente faz, a gente vive hoje coisas que muitas vezes não era aquilo que realmente Deus queria que a gente estivesse vivendo, né? Então, por isso eu bato muito nessa tecla. Não é normal, né, a pessoa sentir enxaqueca, dor de cabeça recorrente, dor nas costas, né? A pessoa que está com muita dor nas costas, a pessoa que está querendo carregar o mundo nas suas costas, né? Dor no joelho é a inflexibilidade. E a mulher, né, o ser humano, mulher, nasceu justamente para ser flexível. É a mamãe, né, que acaba acolhendo mais o filho. Papai não. Papai, se o filho faz alguma coisa, já vem e já quer dar palmada. Mãe, não, deixa. Por quê? Porque está mais disponível esta energia do acolhimento, essa energia, né, da amorosidade. Só que coisas acontecem nas nossas vidas, né, como eu estou dizendo aqui, que faz a gente muitas vezes se desconectar. E eu percebo do lado de cá essa tua reconexão, né, porque já te acompanho, já estamos do ladinho, né, segurando a mão uma da outra, já tem bem mais de um ano, né? Então, já foi lá no Instituto da Alessandra Camilo, que foi nossa professora, né? Nossa mestre em empreendedorismo sistêmico. E eu lembro, assim, o quanto você era rígida consigo mesma, né? E, assim, muitas vezes em nossas conversas eu percebia, né? O quanto você se cobrava, né? Para atender as demandas, inclusive enquanto aluna, como as outras pessoas, sendo que a sua vida, só você tem a sua vida, né? Então, eu percebo na tua evolução, e quando essa semana nós tivemos uma sessão individual, e aí a Lulu chegou, né, ali atrás de você, e aí falou que estava lavando a loucinha, nossa, que coisa bonita, hoje a Giovana já deixa a Lulu lavar a louça, olha que coisa bonita, que coisa que ano passado, um ano e pouco atrás, isso era difícil, por quê? Ah, porque a Gi é uma pessoa má e tal. Não, ela é uma super mãe.
em ser uma supermãe, muitas vezes existe a superproteção, né? Muitas vezes existe essa preocupação excessiva que muitas vezes castra, inclusive, né, o outro, né? De desempenhar, de fazer a coisa do jeitinho dele, que nunca vai ser do nosso jeito, porque temos sim jeitos diferentes de ser, né? E também de fazer. Tu percebe isso em ti, Gi? Essa evolução que eu, claro, do lado de fora, consigo ver a água e o vinho, né? Mas você Sim, consegue se enxergar dessa sim, forma? sim. Inclusive, ontem, alguns áudios que trocamos, nitidamente ficou claro para mim como, porque é assim, a gente vai mudando, mas existem crenças e tem né, alguns anos de vida, né, já vividos assim, com muitas repetições, e como isso, quando, sem a gente, a importância, né, ontem isso ficou muito claro para mim, como é importante para o meu crescimento, é acelerador, digamos assim. Não é que quem não tem mentor não vai crescer. Claro que vai, não é sobre isso. Mas como acelera o nosso processo quando eu te trago um acontecimento interno meu, um acontecimento externo, e tu consegue, com a tua visão, com a tua experiência, né, o fato de tu já ter passado e o que tu já viveu e o teu servir, tu me traz um feedback que eu percebo assim, olha eu aí repetindo um sim, 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 exageradamente. E cadê aquela que começou essa live dizendo que se prioriza? E de fato eu me priorizo, mas aquilo acendeu uma luz que depois eu vou te contar no particular, e não é porque é um grande segredo, mas para não tomar o nosso tempo aqui, nem o tempo de quem está assistindo e que vai assistir depois, mas assim, como é importante esse olhar externo, esse olhar profissional ao mesmo tempo, né, de alguns momentos que fomos ou somos colegas em algum outro projeto, mas enfim, neste momento que tu tem esse olhar de minha mentora e que eu me permito ser ensinada, que eu me permito principalmente ouvir, avaliar, analisar e perceber. Porque às vezes o marido, alguém próximo nos diz e não a forma que é dita, enfim, não importa muito aqui o porquê, mas como é importante alguém que já passou na rua que estamos passando, alguém que tem uma visão do meu perfil, né, que tem um diagnóstico de alguma ciência minha, né, de uma ferramenta utilizada e que pode dizer assim, será? Tipo, corta, será? E isso não significa assim, vou ter que fazer o que fulaninho falou. Não significa, não tem que nada. Mas aí a gente avalia e pensa assim, porque sem querer acontece isso, né, Mag? Mas eu consigo visualizar, sim, respondendo a tua pergunta, o quanto eu já cresci. E isso, embora comparado aos meus sonhos, aos meus desejos, ainda é pequeno. E aí vem a perfeccionista, obviamente, vem a rígida, né? Que eu tento equilibrar, mas ao mesmo tempo eu penso, não, já caminhei, não, estou crescendo, mas percebo o que eu acho que é importante, né? Pode até me corrigir se não for. Percebo assim, isso é só o começo. Porque a Luísa pode mais, eu posso mais. E não é só sobre eu e a Luísa, é sobre um todo, né? No momento que nós nos transformamos, a gente de alguma forma é exemplo para alguém. E isso é que, de fato, eu acredito que seja a grande missão da maioria de nós, terapeutas, de nós que de alguma forma somos professores, enfim, de nós seres humanos, eu diria, né? De ser exemplo para alguém, porque de alguma forma a gente às vezes não percebe, mas alguém está, sim, nos olhando, nos observando, e que de alguma forma a gente pode, sim, né, fazer aquilo que Jesus, né, que Deus, né, através de Jesus, para quem é cristão e acredita, né, nós acreditamos, é o nosso irmão que veio nos ensinar. Né? E que a gente sabe que é muito difícil amar como Jesus amou, sonhar, agir, mas é possível, um através do outro, um crescendo na presença do outro, como vocês muito bem dizem e nos ensinam, né? Então, eu de fato estou muito feliz que eu percebo, sem exageros, né? Sem grandes vaidades, mas eu percebo sim, eu estou no caminho. E eu fico muito feliz com isso. Eu sei que tem muito para caminhar e aprender. Que bonita, que coisa mais rica. E agora tu tá lá no TPM, né? Que para quem não tá sabendo, TPM, né? É o Grupo Terapêutico para Mulheres, onde nós estamos estudando neste mês de agosto a identidade, né? Então, a Gi tem trazido
grandes percepções, né, lá no nosso grupo do Telegram, porque sim, né, nós temos um grupo do Telegram onde a gente vai conversando, que vai reverberando, né, no nosso coração. Normalmente, né, nas quintas-feiras, às 19h30, eu faço aplicação, né, de algumas ferramentas sistêmicas, ferramentas de coach. Sim, trago algumas questões da própria Bíblia, né, porque tem tantas histórias, né, o próprio Jesus, né, nos ensinou através dos contos e das histórias, então também trago um pouco de contoterapia. Isso tudo são ferramentas que vão ajudando a gente, né, a nos azeitar, a ser um tanto mais flexível, né, e aí deixando um pouco dessa rigidez, né, que todas nós temos. Isso é muito comum, né, não deveria de ser normal, mas é bastante comum, né, e aí lá a gente percebe que, meu Deus, a colega também passa por isso, olha isso, meu Deus, e eu aqui no meu mundinho, isolada, achando que sou eu, né, aqui fora da curva. E não, todos nós somos seres bem humanos, né, então estamos aqui na Terra justamente para nos aperfeiçoar, né. A Dé tá trazendo, amo te ouvir nos contos, que lindo, Dé. Se tu tiver disponibilidade na próxima quinta, dia 31, eu vou abrir o Zoom, então, para todas as convidadas, quem está aqui comigo ao vivo, né, quiser ter uma experimentação disso que a Gi está contando e vivendo, este é o momento, né? E sim, eu vou com certeza trazer aí um pouquinho da contoterapia, porque o conto, ele vai em camadas da nossa mente que outras ferramentas acabam não alcançando, né? E aí, o que que acontece? São essas ferramentas, né, que eu, inclusive, tenho usado em mim, né, e através das minhas mentoras, através das minhas professoras, nesses 5, 6 últimos anos, e que tem me tornado, sim, uma pessoa mais flexível, mais amorosa comigo mesma, né? Eu, sim, sempre fui a pessoa, né, que fiz de um tudo pelos outros e acabei me colocando em último lugar, né? Isso reverberou numa obesidade, e desencadeou depressão, desencadeou ansiedade, né? Então eu ativei essas doenças emocionais, né? Através justamente disso, né? De ter cuidado muito das outras pessoas e ter me deixado em último lugar, né? Até porque a gente trouxe uma coisa bem interessante, né? Não importa qual seja o seu credo religioso, nós no Brasil, a maioria, né? Dos brasileiros, né? São 85%, se eu não me engano, que tem, né? A criação cristã, seja católica, protestante, evangélica. E o que que acontece? É normal, é comum, né? Não deveria ser também, né? Mas é comum, né? Nesse meio, né? E aí em outros meios também, né? De a gente fazer tudo pelo outro e colocar o outro em primeiro lugar, porque há muitas vezes uma confusão, inclusive, de uma passagem, né, bíblica que diz que a gente precisa amar ao outro, o próximo, como a nós mesmos. Esse como é igual, não é nem menos e nem mais, né? E acontece que a gente confunde muitas vezes e acredita que isso é colocar o outro, né, no primeiro lugar, ou o outro num lugar maior. E não é exatamente sobre isso, né? Justamente porque a gente precisa nos respeitar como um ser individual. Eu tenho dito aqui para quem caminha pertinho de mim, se você cuida de você, se você separa um momentozinho do seu dia, é 5 minutos, querida, não é assim, né? Não queira comparar, inclusive, o palco das outras pessoas com o teu bastidor, isso não dá certo, sabe? Então, aqui, as redes sociais, muitas vezes, tem uma série de coisas boas, mas também tem uma série de coisas, assim, não tão boas, né? Que acaba aí você achando que é tudo que se posta, tudo que se faz, tudo é perfeito, tudo é perfeccionismo, e não é assim, né? Existem muitas coisas aí, né? Inclusive dentro do mundo da mentoria, de terapeutas, pessoas fazendo burnout, né? Que é a doença emocional ligada ao estresse do trabalho, né? A sobrecarga do trabalho. E o meu trabalho, né? Como mentora de mulheres, como terapeuta de mulheres e de empreendedoras, né? Justamente atentar para isso, né, Gi? Para que a gente realmente
gente tenha esses movimentos, né? E ali no grupo do TPM, né? Você acaba assistindo a gravação porque não consegue, né, estar ao vivo, né? A Dé tá dizendo, eu não consigo estar no grupo porque trabalho quinta-noite. A Gi tá na mesma situação, né? Mas a Gi consegue, se colocou em primeiro lugar e tira um dia na semana para assistir a gravação e para interagir com a gente no Telegram depois, né? E aí o que que acontece? Quando a gente se coloca nesse movimento de o que eu chamo de santo egoísmo, né? E aí usando de novo Jesus como exemplo, né? Jesus tinha esses movimentos, ele passou 40 dias no deserto, um recluso de tudo, de todos. A Bíblia não traz detalhes do que aconteceu, mas era um movimento que ele precisava estar sozinho, né? Então, é isso que eu acredito, assim, né? A gente precisa ter esses movimentos individuais. Claro que, né, existe... Cada um precisa ser autorresponsável e olhar para si, para sua vida. Se você, né, talvez como a Gi tem uma criança especial, se você tem um bebê, então você precisa adequar a realidade da sua vida. Mas sim, é possível, né? Sim, é possível, desde que você se permita ser cuidada, ser vista, ser acolhida. Eu achei de uma sabedoria, sabe, Gi, assim, eu fiquei até emocionada, sabe, assim, de uma sabedoria da tua filha, entende, assim, ó, ela realmente é especial, entende, assim, ó, de cuidar da mocinha da mamãe enquanto a mamãe está em sessão de terapia, enquanto a mamãe está numa mentoria, entende, veja a sabedoria divina que existe na Lulu, né, sim, ela tem as limitações dela, nós também temos as nossas, às vezes nós temos limitações emocionais, alguns de nós têm limitações físicas, outros têm mentais. Cada um tem, né, as suas questões. Perfeição realmente só se viu em Jesus, né? Todos nós outros humanos não somos perfeitos. E eu vi, assim, uma sabedoria divina nela, assim, né? De cuidar também da mamãe do jeitinho Lulu de ser. Nós não estamos aqui falando se a louça ficou lavada como se fosse a Gi, que é uma mulher de 50 anos, e a Lulu uma garota, né, autista de 15 anos. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando do cuidado, do amor, da atenção que a Lulu teve de, olha, tem louça na pia, a mamãe está ocupada fazendo coisa para ela. Vou aqui também fazer algo. Mas isso só aconteceu porque a Gi se colocou nesse lugar. Primeiro, num lugar de se importar com ela mesma. Segundo, num lugar de permitir-se ser vista, acolhida, cuidada, que é isso que um grupo como o TPM, ele permite para nós, né? Se talvez você está ouvindo isso pela primeira vez, assim como foi para mim há 5 anos atrás, né? Quando me falaram do grupo Lobas lá da Soninha, que é, né, minha terapeuta, minha mentora, eu achei assim, ó, como assim? Um grupo de mulheres que se reúne, né, para falar de si, das suas questões. Eu achei assim, fui super preconceituosa, né? Porque eu vivia num mundo bastante masculino, né? Eu trabalhei muitos anos na construção civil, então assim, eu era muito prática. Eu achava que mimimi era uma coisa, sabe, que não combinava com a mulher, que não precisávamos disso. Lê do engano meu, né? Assim, totalmente desconectada de mim. Então, talvez se você está ouvindo isso pela primeira vez, te soa um pouquinho estranho. Como assim? Momento de autocuidado? Como assim eu ter um grupo de mulheres para conversar com as nossas questões? Isso existe sim, querida. Infelizmente, isso foi algo que a gente perdeu ao longo dos anos, né? Existe, inclusive, um filme chamado A Tenda Vermelha, que ele remete lá, né? Uma passagem da Bíblia, né? Onde a moça sangrou, né? E sim, é o nosso processo menstrual. E aí, o que que acontece? As mulheres se cuidavam naquela época, né? Lá, tu veja só, lá dos tempos bíblicos, elas se reuniam numa tenda e umas cuidavam das outras, dando chazinho, fazendo coisinhas, fazendo... Ó, a Lulu chegou. A Lulu chegou e... Ai, olha que príncipe maravilhoso. Pronto. Tá, agora fecha a porta da mamãe e depois já vai. Pronto, ela
falou que está pronto, então está pronta. Então, queridas, veja a importância, né, disso, né, dessas rodas, desses círculos, né? Eu estou fazendo 40 anos esse ano e uma vez, esses dias eu conversei com uma colega que a gente perdeu. Onde é que estão os clubes das mães nas escolas? Isso na minha primeira infância, lá aos 7 anos, existia ainda. E o grupo do clube de mães não era só ali apenas para falar, para fazer aquelas atividades em prol ali da escola ou de qualquer coisa assim. Mas era para a gente ter esse movimento, sim, de conversar, de vamos conversar como é que foi essa semana, né? Então, estamos eu e Gi falando, nossa semana, né? Foi legal, o Gi teve, né, uma sessão comigo, eu fiz outras coisas, fui inauguração da Nuterra, e tanta coisa, mas tantas coisas desafiadoras. Acabei de me mudar para minha antiga cidade, a minha cidade natal, depois de 10 anos estou aqui de volta. O clima da cidade não contribui com a minha saúde, né? Então já peguei umas crisezinhas de sinusite. Então a vida acontece e a gente dividir isso, né? E claro, aqui eu estou falando das coisas mais triviais, mas dentro de uma sala, lá como a gente divide as salinhas, a gente tem os momentos bem íntimos, né? Eu gosto de colocar de duas em duas, né? Para cada uma conversar e ver o que reverberou da ferramenta, o que reverberou ali, né? Então, isso é algo que eu já aprendi nesses 5 anos. Eu vou dizer para você, Gi, a primeira vez que eu fui numa sala, e aí era presencial, né? Eu cheguei numa sala cheia de frufruzinho, chazinho, nananana. E eu me vi assim, digo, gente, o que eu tô fazendo aqui no meio desse bando de mulher numa quarta, 8 horas da manhã? Meu Deus, sabe? Falando coisas de mulheres como assim. E graças a Deus que mesmo que foi desconfortável, a primeira vez eu voltei na segunda, na terceira, e assim eu tenho permanecido há 5 anos, né? Estando nesses grupos lá da Soninha, porque isso é a minha máscara de oxigênio da semana. É isso que eu costumo dizer, né? A gente precisa desses, né, lugares que a gente tenha esses respiradores, inclusive dentro do avião, quando a gente vai pegar o avião, né, a comissária fala, né, se, né, acontecer alguma coisa com o aparelho, com a aeronave, máscaras vão cair, você coloca primeiro em você, depois no coleguinha do lado, né, então é isso, né, que eu tento aí com o grupo TPM e com as minhas mentorias trazer, né, que isso seja realmente um movimento, né, de respiração. E eu queria que tu trouxesse como é que tem sido para ti esses movimentos de respiração aí para ti. Então, muito, assim, inclusive, acho que é interessante se falar, né, que quando se fez a chamada para essa live, se falou um pouquinho do agosto, né, e que do lado de cá, como numeróloga, o 8 é o número da abundância, da prosperidade, né, da colheita, da justiça. Então, que a gente observe, né, o que a gente está colhendo, que a gente observe, né, e é sobre isso, assim, é sobre a gente colher o que a gente está plantando, né, e não é sobre um número, ou um mês, ou um dia que possa nos trazer mais coisas boas ou não tão boas, mas é sobre, de fato, o que a gente faz com elas, né, e quando eu tomei a decisão de, mesmo sem poder estar online com vocês no TPM, foi um momento de olhar e ver, assim, de fato, o que é importante para mim. E aí, veja bem, é sobre o que a gente parece ser impossível se tornar possível. E aí, no momento que eu me coloco e que eu faço essa experimentação, eu percebo que, claro que é importante estarmos ao vivo em alguns momentos, mas é possível não estar e assim mesmo receber aquela sabedoria, poder experimentar, poder, né, receber essa contribuição. E aí o nosso querer, o nosso desejo vai se transformando de uma forma que agora eu já vejo a possibilidade de conseguir estar uma vez no mês, quem sabe. Então, assim, é sobre isso, como as coisas vão mudando e como o que a gente está em busca de uma forma não, eu digo agressiva porque era assim, a forma com que eu me colocava, me indignava, então eu já desistia, eu nem experimentava, né? Justamente com medo de não dar certo, com medo de não... E aí quando a gente se posicione, quando a gente toma decisões e de fato deseja algo, esse algo vem vindo ao nosso encontro. E isso não tem preço. Então, assim, poder estar eu, que de fato tenho esse desejo,
continuando com a minha realidade, porque a gente não, né, os nossos traços, eles não deixam de existir, né? A gente aprende a viver eles no recurso, aprendendo a ouvir e depois dar o meu retorno, né? E que não tem que ser, e isso está sendo um aprendizado tão incrível, que está me permitindo, que eu, além de tudo, eu sou uma pessoa muito assim, não é explosiva, talvez tu me auxilie. É assim, eu não tinha o hábito de observar, de analisar antes do falar. E a gente, às vezes, mete os pés pelas mãos, dá uns bad, porque justamente, né, a emoção geralmente tomava mais conta de mim. Então, hoje, eu percebo que eu sou um pouco mais razão. Eu sou muito mais tranquila do que já fui. Eu ficaria nervosa quando o aluno entrava, eu ficaria... E hoje não. Porque, de fato, quando a gente aceita situações, quando a gente... E eu sempre desejei isso. E eu sempre busquei e não sabia como fazer. E é na presença de outras mulheres, e é na presença de mentores, e é na presença de professores, né? É olhando, observando o outro, se permitindo. Não é sobre fazer igual, não é sobre copiar, mas é sobre perceber que é possível. E aí, cada um de nós, do nosso jeitinho, né? Com os nossos traços, com a nossa numerologia, enfim. Então, para dizer que é possível. Esse mês foi um mês de muitas mudanças, e aí, como numerólogo, eu posso dizer para vocês que o 5 é um número da mudança, mas para ver como, no mês de agosto, no mês 8 de abundância e prosperidade, no mês de colheita, de justiça, é possível sim. Porque não é sobre incluir apenas um número, incluir apenas uma pessoa, é sobre muito mais, né? A gente aprende muito no sistêmico sobre isso, que não é sobre algo, não é sobre uma pessoa, não, é sobre o grupo, né? É sobre o mundo. Esse mundo, né, que nos presenteia com a vida, com Deus nos presenteia todos os dias com uma oportunidade, né? Que é estar vivo, que é estar respirando, ainda que com os nossos desafios, com as nossas deficiências, com as nossas diferenças. Eu acho interessante deixar claro que isso, quando se fala em deficiência, a gente fala em diferenças, somos todos diferentes. Todos irmãos em Jesus, para quem é cristão, né? Porque nós espíritas também somos cristãos, acreditamos em Cristo. E importante dizer isso, o quanto isso nos aproxima um dos outros, o quanto isso... E também aprender que o significado, né? Do olhar, do abraço, né? De se sentir abraçado num grupo, ainda que a gente não esteja nele ao vivo. E é isso que eu tenho experimentado no TPM. Que lindeza! E eu acho tão bonito assim, né? E as coisas começam a ficar tão naturais, né? Quando a gente se permite, né? Ser mais feminina, ser cuidada. E antes da live, né? A Gi falou assim, olha, se tu realmente tu não estiver bem, eu posso abrir a live. E daí eu falo um pouco de numerologia, eu falo, né? Do que eu tenho aprendido. Olha, gente, isso é é o feminino curado, entende? Estender a mão, entende? Tipo assim, ó, não somos concorrentes, somos parceiras, somos, né? Eu falo, sempre vou falar aqui de traço de personalidade, vou falar de conhecimentos sistêmicos, né, como numeróloga, tem a radiestesia, tem outras coisas, né? E olha que bonito isso, né? E eu quase que aceitei, digo, não, mas tá passando, tá bom. E aí eu combinei com ela, né? Deixando no meu perfeccionismo, eu falei, Gi, vamos tentar fazer uma live de meia hora, que meia hora eu acredito que eu aguento, até daí depois, né? E eu falei pra ela, se você vê que eu vou ficando fluida e falando bastante, é porque eu tô melhorando, né? Pra você que chegou no meio da live. A gente confundiu os cafés aqui em casa hoje, e em vez de fazer café de manhã, o café normal, a gente fez o descafeinado. E eu estou em crise de abstinência da falta da cafeína. Veja a importância, né, da gente estar cuidando, né, das coisas. Imagina, né, se eu preciso uma hora ficar sem café, vou ficar com dor de cabeça porque eu estou viciada no café, né? Então, estou também largando um vício por vez, né? Então, esse ano eu estou voltada aí para o vício do açúcar, né? Estou aí numa limpeza, né, do açúcar e tal. Mas o que eu quero dizer para você com isso, assim, a importância, né, de você estar, né, assim,
atenta para esses sinais, né? Eu achei muito bonito da Gi, da preocupação, porque ela sabe, né, que sim, eu tinha um compromisso com a minha audiência, eu mandei o WhatsApp, né, convidei pessoas para estar aqui, para justamente avisar aqui nessa live, então, que na próxima quinta-feira, dia 31 de julho, às 19h30, todas as pessoas vão, né, que sentirem no coração, querem estar no Zoom comigo. Vai ser a última aula sobre identidade, né, que a gente está falando, né, esse mês de agosto, é isso que nós estamos trabalhando. Então, teve contoterapia voltado para a individualidade, né? Um conto maravilhoso do Patinho Feio, né? Que na verdade não era um patinho, né? Era um outro bichinho lá, né? Da fazenda, mas eu não vou contar aqui, né? Não vou dar spoiler aqui do que é. Se você tiver curiosidade, vem com a gente que você vai entender. Então, fizemos muitos exercícios. O exercício de descobrir o significado do nosso nome, né? Isso é algo tão potente. A gente muitas vezes não dá bola para esses detalhes, né? E são detalhes que fazem toda a diferença. A Sônia está aqui, da Jornada Cósmica, também é numeróloga, né? A Gi é cabalística e a Sônia é numeróloga pitagórica, e a Sônia falou assim, né, na aula que a gente falou do nome, eu vou incluir dentro do mapa da numerologia o significado do nome para os meus clientes terem o seu significado de nome. Eu achei tão bonito aquilo, né, quer dizer assim, ela não vai copiar a ideia da Magda, ela inspirou-se na ideia que eu dei na aula, ao vivo, e ela vai levar isso para os clientes dela. Glória a Deus por isso, que mais pessoas se lembrem disso, né? De instruir seus alunos, as pessoas a buscarem o significado do nome, né? Para gente que tem assim, né, uma vivência, né, um pouco mais perto, né, da Bíblia, a gente entende quanto Deus, né, dá importância para o nome, né? Existem inclusive ajustes de nomes dentro da Bíblia. Pedro, né, antes de se chamar Pedro, ele se chamava Simão, né? Então houve um motivo de ter esse nome, né, de Pedro, né? E tantas outras histórias, né, que Deus chama pelo nome, né? Então quando Deus inclusive, né, chama, né, os reencarnacionistas como a Gi, né? A Gi acredita na reencarnação, eu acredito na eternidade e nos respeitamos lindamente, né, dessa forma, né? Isso não diminui, né, a experiência que nós duas vivemos, né? Não importa se é uma coisa ou se é outra, mas existe um nome que nesse momento que ele é chamado para viver, ou a eternidade, ou a reencarnação, é chamado para viver uma outra coisa, e é pelo nome, não vai ser pelo apelido, não, é Magda, né? E é Giovana, entende? Porque existe um motivo dela ter este nome, né? É uma escolha lá do papai e da mamãe, mas também uma conexão de alma, né? Com esse nome, com os nomes que nós temos, e isso é acessar realmente a nossa identidade real, né? E quando eu falo bastante aqui a respeito, né, da energia feminina, da energia masculina, todos nós temos as duas energias. E eu, por vezes, né, eu percebo, né, que eu estou equilibrando um pouco mais, né, mas eu sempre tive a energia masculina muito mais alta. E isso vem dentro da minha história. Meu papai me esperou 9 meses acreditando que eu fosse ser um menino, né? Então, a minha história, né, a minha primeira infância está tudo muito envolta nisso, não à toa, né, as escolhas que eu fiz, né, de coisas muito masculinas, né, ligada aos meus gostos, que hoje já não fazem mais tanto sentido, né, assim, o próprio espírito aventureiro que eu sempre tive, né, eu por muitos anos, né, pilotei moto, mas hoje tu não anda mais de moto, não, hoje não tenho moto, mas se eu ver aí uma moto parada, talvez eu coloque o capacete e vou pilotar, né? Então não é sobre excluir coisas da vida da gente, é sobre você entender, né, o porquê que você está, né, fazendo ali aquelas escolhas, o porquê que a sua vida chegou nesse ponto que chegou. E isso, querida, a gente consegue ter junto de um grupo de mulheres, junto a pessoas, né, que estão buscando este mesmo caminho, né? Justamente porque a energia masculina é uma energia da
praticidade, é uma energia da ação. A energia a energia feminina, né? Nós mulheres, né, temos, mas muitos homens têm, é essa energia mais da paciência, é essa energia da flexibilidade, é essa energia agora que a Gia ativou ali, né, para dizer assim, olha, dá licença que o Lulu chegou, né? Então, e possivelmente quando você não estava tão conectada contigo, era a energia da praticidade. Meu Deus, chegou aqui, vai, sai rápido e tal, que é a energia masculina, que é a energia disponível para a gente resolver problemas de uma forma rápida, de uma forma, né, muitas vezes prática, né? Então, o meu trabalho realmente como mentora, né, de empreendedoras, né, de mulheres aí que precisam equilibrar, né, o pratinho de trabalhar, de cuidar do marido, dos filhos, né, e também como terapeuta de mulheres é justamente ajudar nisso, né, a entender quem realmente você veio para ser nessa terra. Você está sendo realmente quem você veio para ser, né? Muitas vezes a vida leva a gente a tomar decisões que nos desconectam de quem realmente a gente veio aqui para ser, para viver, né? Então, eu vejo do lado de cá cada vez que tu tá mais assumindo realmente a tua identidade, né, Gi? O teu próprio cabelo, meu Deus, como assim que teu cabelo mudou nesse um ano que a gente caminha juntas, né? Isso também faz parte de tu tomar posse de realmente quem você é. Faz sentido isso? Ah, total, total. Quem me conheceu, né, quando em seguida que a Lulu nasceu, eu comecei a fazer progressiva, entendi que era mais prático em função que ela convulsionava, olha só, né, cada coisa. Foi bem assim que eu pensei, meu Deus do céu, porque o crespo, naquela época, eu fazia cacho, né, que é uma outra química de fazer os cachos que ficam, tipo uma molinha, que fica perfeito, né. E eu acho que é sobre isso agora, essa desconstrução de uma mulher que era muito perfeccionista, que tinha que se sentir perfeita, se sentir aceita, e que, de alguma forma, procurava isso. Acho que era até uma energia masculina. Eu tinha que ser prática, então ficar lisa significava isso. Acordar, só pentear, né? E aí, na verdade, só quando eu lavasse o cabelo de novo, que às vezes precisava chapar. Mas no começo, a progressiva fica muito bem, então tu aguenta bem. Então era prático. E olha só, eu não fiz uma escolha que, por uma questão, eu quero estar lisa. Era porque era prático estar lisa, né? Porque eu não tinha tempo de cuidar do cacho, digamos assim. Fiquei por, assim 10 anos. E aí hoje, quando eu olho, né, e eu fui fazendo a transição capilar, né, de deixar o crespo ir voltando, e ele vai voltando, mas aí eu utilizava por um período eu utilizei alguma química para abrir o cacho, e hoje não, hoje ele está totalmente natural, ele está com um reflexo natural de brancos também. E quando às vezes as pessoas me perguntam, eu hoje já não me perguntam como antes, porque a gente vai mudando e tudo vai mudando, né? Tudo é posicionamento. Mas, por exemplo, hoje eu consigo dizer que a realidade, assim, eu vou estar sempre com o cabelo branco? Não sei, isso não é algo que me preocupe neste momento. Neste momento eu quis deixar o meu crespo natural, então hoje, agora mesmo que saí do banho, lavei, passo um creme de pentear, que na verdade eu hoje amo esse volume, amo meu cacho, amo meu crespo, e não é sobre não voltar a ser lisa, não é sobre isso, ou achar que toda negra ou toda mulher que tem cabelo crespo, afro, tenha que estar com ele natural. Não é sobre isso. É sobre a minha decisão. É sobre olhar um pouco para os meus antepassados. É sobre curtir, vivenciar e se amar desse jeito. Gente, é muito engraçado, porque eu me amo muito mais agora, né? Porque eu me priorizo e porque faço as minhas escolhas independente dos outros que estão próximos, dos outros que não estão, né? Porque eu lembro muito, assim, no passado, de algumas pessoas me diziam, mas era tão lindo o teu cacho. E eu pensava assim, ai, que horror, não era prático. Eu não olhava se era lindo ou não. Naquele momento está tudo bem com isso. Eu também acolho esses meus 10 anos lisa, que foram muito úteis. Eu, de fato, precisava, acho que daquela praticidade, está tudo bem com isso. Mas hoje não, hoje eu tenho tempo para mim. Também eu lembro quando eu comecei a ficar crespa, o quanto isso, né, acaba trazendo de novo aluno, mas o quanto isso foi uma identificação, porque a maioria da família, todos têm cabelo liso, né? No máximo, assim, uma onda, e ela não se identificava com ninguém. E a primeira vez que ela viu,
ela disse, mamãe, igual o meu. Nem estava igual, mas, né? Ela se identificou. E aí, olha só como já vinha vindo esse trabalho aí de identificação. Eu acho incrível, porque inclusive já passamos do nosso horário, mas tá tudo certo, somos orais, né? Mas assim, dizendo assim para vocês o quanto se identificar conosco mesmo, se identificar com os nossos antepassados, se esse for o nosso desejo. Então é olhar assim para dentro de nós mesmos e nos sentirmos bem do jeitinho que nós estamos, pelo menos, né? Somos de um jeito, podemos estar do jeito que escolhemos. E hoje eu estou muito assim, muito me sentindo muito raiz, muito enraizada, muito verdadeira, muito eu mesma, né? É a identidade que chegou. Ai, que coisa mais rica, querida. Ah, eu fico tão feliz de ouvir esse tipo de depoimento, porque daí eu tô entendendo que o meu trabalho também, né, está funcionando. Eu costumo dizer que eu sou só a última professora, né? Então, sim, né, não, a Gi veio de um outro, de muito processo, né? Não começou nesse mês de agosto na identidade. Agora caíram muitas fichas e sim, né, chaves viraram, né? Mas ela já tem aí uma outra caminhada, né, no desenvolvimento humano já há algum tempo, né, Gi? Então, eu sinto privilegiada de ajudar a contribuir com 1%, né, nessa jornada. E aí você fala, né, de se aceitar e se assumir, e eu percebo a mesma coisa, e eu estou nessa mesma fase, eu faço 40 anos agora em novembro, e eu estou com o meu cabelo quase 100% natural, tem alguma luzinha aqui que eu ainda vou cortar, né, e os brancos aqui em cima, né, estão aí aparecendo, e foi a decisão que eu tomei, né, eu quero entrar nos 40 anos 100% natural, quero saber como é que é passar por isso, né, e claro, eu vou ser sempre assim? Não sei. Possivelmente daqui a pouco eu volte a fazer algumas luzes, volte a mexer, né, no meu cabelo, até porque eu sou realmente uma mulher de fases, né? Como se chama o nosso grupo no WhatsApp, né? Nosso grupo gratuito. Se você quer, né, receber um pouco mais desse tipo de informação, a gente tem um grupo gratuito no WhatsApp que se chama A Mulher de Fases, porque é isso que eu acredito e eu vivo do lado de cá, né? Que somos de fase. Então, qual é a fase da tua vida? Qual é a estação da tua vida que você está vivendo? Você precisa saber, estar presente para ela e aceitar, né? E aí, a partir disso, eu estou nessa fase, mas eu quero mudar de fase, né? Então, o meu trabalho é justamente te ajudar a ir para a próxima fase, né? Então, tá tudo bem com relação a isso, né? Eu já trouxe, e volta e meia venho trazendo, né? Isso que a gente traz da praticidade, né? Eu, por muitos anos, tomei anticoncepcional ininterruptamente porque eu não tinha tempo de menstruar, de sangrar, né? Então, justamente pela praticidade da vida que eu vivia aqui em Joinville, né? Na minha cidade natal aí, há 15, 20 anos atrás, né? Hoje já não faz parte isso da minha realidade. Hoje já não... Para a Magda, dessa fase agora, isso não faz parte, né? Sim, eu tenho todo o direito, né? De sim estar, né? Com TPM, de estar, né, menstruando e de não estar sendo retilínea, porque nós, mulheres, não viemos no mundo para ser retilínea. Deus é tão perfeito, eu admiro demais, assim, Deus, né, na criação, em tudo que faz, né? Então, sim, né? Nós mulheres viemos aqui para ser essa flexibilidade, né? E nossos ciclos, eles trazem bastante isso, né? Então, essa aceitação e integração, né? De tudo aquilo que a gente realmente é. E eu fico lá de cá bem feliz, né? De ver aí o quanto a potência da mulher que você nasceu para ser, ela tá vindo cada vez mais para fora, porque você está trabalhando o interno, né? Então, não adiantaria, Gi, assim, não desfavorecendo e desmerecendo o trabalho das minhas colegas, né, parceiras, visagistas, né, não é sobre isso, mas precisa ter um trabalho interno, não adianta você repaginar, né, o externo, se o interno não estiver bem, não vai sustentar, né, então olha só, você está cuidando tão bem do interno hoje que o teu externo tá do jeito que tá e você tá aí esbanjando, né, alegria, é o que a Clarissa Pinkola Estes chama lá no livro Mulheres que Correm com os Lobos de vicejar.
né? Então, se você não comenta que você tem 52 anos, a gente jamais vai pensar que você tem 52 anos, né? Que você já é mãe de 2 filhos, né? E tudo mais, porque não, é vida, né? E aí é o que eu acredito. Você está aí no caminho da vida com abundância. E aí eu quero te agradecer por esse papo gostoso, né? Já passamos um pouquinho da hora. Eu quero que tu deixe aqui o teu recadinho final aqui para quem ficou com a gente até agora, né? E para quem também talvez vai assistir depois da gravação. O que que você tem aí para passar de mensagem final, querida? Agradecer a oportunidade, porque é sempre muito valioso para mim. Eu já tive períodos que eu fazia lives até diariamente, né? E aí eu venho nesse experimentar, né? De ciclos, de me sentir cíclica, de me permitir, inclusive, né? E hoje já não faço mais, mas me vem isso forte assim no coração. Como é importante cada um de nós respeitar o seu tempo, as suas escolhas, o seu momento. E é isso que eu tenho feito. Isso é meu grande priorizar-me, né? Então, teve um momento que eu precisava de fato, né, eu desejei de fato fazer lives e estar aqui hoje com tranquilidade é resultado de ter feito várias lives, né? Não quer dizer, já sabe fazer, não é sobre isso, mas é sobre estar tranquila. E acho que é interessante porque às vezes algumas pessoas nos veem e nos dizem assim, mas é porque tu é falante, é porque tu tem facilidade, né? Mas não, no começo a gente fica nervosa, a gente treme, eu tinha dor de cabeça, essa luzinha que a gente utiliza, que eu nunca sei dizer o nome, eu achava que era ela que me dava dor de cabeça e não é sobre isso, né? Por exemplo, era sobre a falta de visão que eu estava e que eu não estava atenta ao cuidado à minha saúde ocular. E aí no momento que, né, a gente então são cuidados, é uma forma que às vezes o universo, Deus e todo, né, todo o ambiente tem de nos mostrar. Então é sobre isso, sobre nós ficarmos atentos aos sinais, como diz uma música de Mato Grosso, que eu adoro, de paixão, que é isso, a gente precisa estar atento, né? Os sinais, Deus envia os sinais. Claro que através dos números também, dos números repetidos, das horas repetidas, ele manda sinais de várias formas, através das pessoas, através das orações, através dos acontecimentos. Então, eu finalizo agradecendo e dizendo, prestem atenção, não é sobre o que acontece com a gente, não é sobre o momento que a gente vive. E é cheio de desafios, né? Todas nós temos desafios, mas é sobre de que forma a gente reage, que a gente age e de que forma que a gente visualiza como a gente quer estar no próximo segundo, no próximo minuto. E viver o hoje é o mais importante, eu acredito muito nisso. Agradecer o hoje, o momento, o agora. Então, gratidão, minha mentora. Porque eu sei que tem muito para ser, para estar, para fazer e ter mais e melhor para mim e para todos que comigo quiserem estar. E é gratidão. Que lindeza, querida, que lindeza. Isso é riqueza, né? De abundância e, de novo, né? Falando da Clarissa, né? A Clarissa fala muito isso lá no Mulheres Correm com os Lobos, né? Que tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que a gente procura já está à nossa espera, já está, né, nos aguardando. Talvez quem está aqui nos assistindo, né, tenha falado, reclamado, né? Que sim, é normal, né? Tchau. A gente... ela tá aí? Se ela quiser Ela vai dar um aparecer. tchauzinho. A mãe tá terminando a live. Ela passou até batom, que linda. Dá um tchau, então, ó. Pessoal que tá assistindo assim, ó. Pra aparecer. Dá tchau. Ai, linda de rosa. Tchau, Lulu. Agora a mamãe Bom já vai sábado, terminar. querida. Ai, que linda. Pode ir. A mamãe já Que vai. linda. Então é isso, assim, né? A gente às vezes reclama, né? Mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo e tal. E aí chega aqui, né? Duas queridas, né? Que se dispõem a fazer uma live num sábado, talvez, né? Para tocar o seu coração, para te convidar para vir com a gente, né? Estar pertinho. Realmente mulheres crescem na presença de outras mulheres, né? Então esse é realmente o desejo do meu coração. Lá com o grupo gratuito do WhatsApp, que você pode fazer parte, na sessão do dia 31 também, né? Vou fazer muita honra, né? A você, ao seu tempo, né? Fazendo algo bem especial para que você realmente, né? Leve algo de bonito desse encontro e faça essa experimentação, né? Se você nunca esteve, né? Numa sessão de terapia de mulheres, né? Quem sabe esse é o seu momento. Você tem colocado aí, talvez, nas suas orações, né? Que quer um sinal de Deus, né? De algo mudar na sua vida. Então, talvez esse seja
seja o sinal que você estava pedindo. Então, não fique sozinha, querida. Nós não viemos na Terra para caminhar sozinha. Este é um grande erro que nós, muitas vezes, mulheres, né, nos colocamos, né, de querer dar conta da vida sozinha, de querer fazer tudo sozinha. Nós, mulheres, crescemos na presença de outras mulheres, então não esteja sozinha. A sua dificuldade, ela pode sim ser vista, aceita, acolhida num grupo como esse. Existem tantos outros, né? Eu não vejo a hora, daqui a pouco a gente vai ter o grupo dela, a Sônia que está aqui também. Eu vou trabalhar para essas mulheres terem os grupos delas lá nas suas numerologias e nas suas coisas, né? E no seu empreender, esse é o meu objetivo, porque somos muitos, né? Somos muitas pessoas, quase 8 bilhões, né, de pessoas, né? Com poucos, são muitos soldados para poucos enfermeiros, né, no front, né? Da vida, realmente, né? Então, o meu trabalho é realmente que as minhas clientes, as minhas queridas que caminham comigo também estejam prosperando, fazendo também seus grupos, né? E agir, vai aí fazer em Pelotas, ao vivo, porque é muito a cara dela. Eu não duvido nada disso. Vai chegar esse tempo, quero estar bem pertinho de ti quando isso acontecer, tá bom, sua linda? Conta sempre comigo, tá? Tenha um maravilhoso final de semana com a tua família, desfruta desse tempo também, né? Com a família, que é tão importante a gente recarregar, né, a nossa energia para ir fazer o que precisa ser feito, né, no nosso trabalho, no nosso empreender. Estamos juntas sempre, tá bom, Gi? Gratidão pelo teu tempo, pela tua energia, que foi maravilhoso estar aqui contigo nesse movimento, tá? Eu que Beijo agradeço. grande no coração, Obrigado. sabe? Beijo, beijo. Beijo.